E aí, pessoal, e segue quente o gabinete. Isso mesmo, o futebol gaúcho está sendo disputado entre quatro paredes e em um gabinete com pleitos e possibilidades diferentes, mas com uma punição muito clara pela frente. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Gente, foi pesado ontem, né? O episódio Grenal e toda a sua repercussão, que como eu disse ontem mesmo, durante a live, essa é uma repercussão que não vai ficar no âmbito do Rio Grande do Sul. Não vai ficar. Ela não vai ser discutida na aldeia, beneficia aqui, melhor aqui, pior aqui. Essa politicagem não está hoje dentro da nossa realidade. Não está. Ela já começa a ter entendimentos de o Superior Tribunal de Justiça. O STJD vai olhar esse caso, quer com certeza também o protagonismo disso no sentido de entendimento de que um clássico do tamanho do Grenal não pode passar impune por quem está vendo. E ao mesmo tempo, essa disputa dos gabinetes, e hoje eu tive acesso, conversei com muita gente, exatamente para entender qual é o caminho, como que a gente pode determinar o caminho daqui até o ponto final. O Internacional, eu tive a oportunidade de ver uma entrevista do Papaléu, do vice-presidente de futebol, em conjunto também com o presidente do Inter. Eles estão discutindo o âmbito do campeonato, que é tão somente o seguinte, problema de desnível técnico. O Papaléu inclusive referiu, nós tivemos jogadores que nós poupamos no último jogo, então o Inter está pleiteando, por exemplo, uma mudança de data de toda a rodada para que o Grenal seja disputado no próximo final de semana, quando o Grêmio jogaria, acho que contra o Novo Hamburgo. E em cima deste pleito, o Inter está dentro do campo mais superficial dessa discussão. Eu não vou aqui discutir se é certo, se não é. Vocês sabem a minha opinião sobre o tamanho desse processo, né? O fato de ter tido um jogador do Grêmio agredido por uma pedra vinda da torcida do Internacional e dormir no hospital é muito sério, é muito grave. É uma coisa que é impensada, na verdade. E quando tu posiciona isso, tu diz o seguinte, nós vamos discutir a próxima rodada para saber se o jogador do Inter que está pendurado não pode tomar o terceiro para não ir para o próximo jogo. Essa é a nossa discussão. Essa é a discussão proposta pelo Inter, que começou ontem naquela manifestação que eu chamei de infeliz, lá do presidente do Internacional, e que segue hoje. Ela segue hoje. O Grêmio está adotando uma postura um pouco diferente. O Grêmio quer a investigação, o Grêmio quer uma análise um pouquinho mais global até do momento, do movimento ou do momento que tá acontecendo no futebol brasileiro e naturalmente dentro da nossa aldeia. O Grêmio quer essa discussão e essa é a discussão que os tribunais estão olhando. Nós não teremos uma decisão, neste caso, pelos tribunais iguais a outras decisões. Vamos perder o mando, vamos tirar o torcedor, vamos dar uma multa. Não. Por quê? Porque isso ganhou um componente maior, isso teve repercussão em outros espaços e essa vai ser uma das principais bandeiras do Grenal. O que está em discussão aqui, e aí eu acho que o Inter não está conseguindo entender isso, e aí a minha crítica aos dirigentes do Inter, eu acho que os dirigentes do Inter deveriam se somar a essa discussão e não entrar no âmbito da discussão do ponto aqui, do ponto ali. O Inter, desde o início no Campeonato Gaúcho, o Inter focou em ganhar o Campeonato Gaúcho. E diante do fato de ontem, eu não sei se é para minimizar o fato, mas também segue na discussão no âmbito do campeonato. Do campeonato. E isso, convenhamos, não está ajudando agora, porque o Grêmio está criando uma discussão maior dentro de uma preocupação que é pertinente, de posicionamento com relação à relação do torcedor com o futebol hoje,
E me parece que isso está distanciando. Né? A gente já viu relatos aí, eu estava vendo conteúdos também de colegas meus no YouTube falando muito dessa incomodação. Eu já falei sobre isso. E é claro que é incomodação, mas a incomodação também ela tem um âmbito. Tu não pode também chegar e definir a incomodação como algo totalmente definitivo, não. O problema é que a insistência do Inter, ou na data, imagina, vamos trocar a data da próxima rodada porque os meus jogadores estão com 2 cartões amarelos. Enquanto que o outro discurso é, nós precisamos discutir o futebol de um modo geral, porque nós chegamos num nível que daqui é só uma morte. A próxima discussão de briga de Grenal vai ser quando morrer alguém. E isso cria, sim, um discurso que às vezes parece desconexo para quem está vendo, mas que não é desconexo. Ele precisa ser discutido. Ele precisa ser posicionado. E a gente está vendo essa distância. A tendência nesse momento, com relação às datas, eu não vejo tão fora essa tendência de o pleito do Internacional vencer nessa discussão. Nós vamos ter amanhã essa definição. Eu não vejo tão fora da realidade o pleito do Inter. Mas, e eu vou posicionar agora a minha opinião sobre a punição do Inter. A punição do Inter será duríssima. Aqui no nosso tribunal e também no tribunal, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Lá no STJD não tem essas pressões políticas que historicamente o TJD aqui do Rio Grande do Sul sofreu. Nós vamos ter encaminhamentos dessa questão aqui pelo Pleno e depois no Rio de Janeiro que vão ser importantes. Por um motivo muito simples. Não é um caso comum, não é um caso normal. Eu vi muita gente, para já adotar a narrativa lendo o regulamento, não é essa a discussão, é maior. A discussão é mais ampla, a discussão é mais posicionada, a discussão é mais conceitual. E quando a gente faz isso, a gente tem que, antes de qualquer coisa, tentar se despir desses preconceitos, até mesmo do clubismo, para discutir isso. E me parece que essa é a grande distinção dos discursos. O do Inter é no âmbito do jogo, o do Grêmio é no âmbito do esporte. Se é que eu consegui me fazer entender. E eu tenho certeza que a punição internacional vai ser dura exatamente por isso. Este fato, ele superou o jogo. E ele entrou no âmbito das relações que existem entre o esporte e as pessoas. E isso mexe com muita coisa. E eu acredito sinceramente que isso vai ser refletido na punição ao Internacional. A partir de amanhã, a gente vai ter as datas, o campeonato vai continuar e nós vamos discutir muito isso ainda. Mas não esqueçam do que aconteceu ontem. É só o que eu peço. Não esqueçam, não percam de vista o que aconteceu ontem. O que aconteceu no Clássico Grenal é algo terrível, que precisa ser combatido, sob pena da gente perder a mão, e quem vai perder com isso é o esporte. Se o Inter está preocupado em perder o jogo de domingo porque tem um jogador a mais, isso não é nada se perder a torcida no Beira-Rio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.